Não me façam perguntas complicadas, hein? Como essa de faixa etária que não Está fazendo a câmera 2 ou nada. Bom, como eu sou um pouco mais antigo que vocês, provavelmente eu passei bem por essa fase. Eu já era adulto, né, nessa fase do golpe militar de 64. Aliás, ele estourou quando eu trabalhava na Petrobras. E a coisa ficou ruim, porque a Petrobras, na época, estrategicamente era muito importante para o regime militar, né? Porque você, evidentemente, não se mantém um regime militar sem combustível, para tropa, para tanques, aviões, etc. Então, a situação na Petrobras ficou muito ruim para o pessoal, né? E em 67 se montou uma chapa para derrubar a interventoria do sindicato do pessoal dos petroleiros, e eu fazia parte dessa chapa. Então a minha militância começou aí. Eu ainda dei sorte de não ser caçado, não ser preso, não ser, mas os outros componentes da minha chapa, nós éramos 3 cabeças de chapa, eles foram caçados, né? Eu consegui escapar dessa. Na verdade, eu não fui atingido por prisão, por tortura, nada disso. Eu consegui sair ileso. Sofri pressão no ano seguinte, em 68, e tive que aceitar o acordo da empresa, porque você não aguenta trabalhar numa empresa sob pressão. Censuras, não se podia falar nada e tal. Eu saí da Petrobras em janeiro de 69 e fui para o Porto. Inteligentemente, o regime militar não mexeu no pessoal do petróleo, nem no pessoal do Porto, porque era complicado mexer no Porto, né? Porque havia risco de... Com toda a censura que havia o risco de paralisar os portos do país inteiro. Isso não era interessante para a ditadura nessa época. Então eles, durante um certo tempo, não mexeram. Mas a censura foi bastante braba na época. E a gente passou por isso, não se podia falar nada, enfim. Com relação a hoje... Eu tenho uma visão de censura que eu acho que não se dá só no Brasil, ela se dá de um modo global, né? Que é o poder econômico. Então a gente fala de o que acontece na imprensa brasileira, o que acontece na imprensa mundial. Toda a imprensa publica alguma coisa interessante, mas de um modo geral eles pasteurizam com outras notícias em volta que passa até desapercebido, mas eles podem dizer, não, a gente publicou. Para mim isso é uma forma de censura, não só na imprensa como na televisão, porque você liga a televisão, você vê tanta porcaria, e periodicamente eles passam algum filme interessante, um filme de qualidade, porque eles têm que justificar, né? A gente passou, como a imprensa faz, e isso eu tenho a impressão que acontece no mundo inteiro, né? Eu continuo achando que há uma imposição do poder econômico, e tudo que se fala de liberdade que existe hoje, para mim, é uma liberdade aparente. É uma liberdade permitida. Não, ela começou antes, né? A minha preocupação com uma pintura mais social, mais política, ela começou antes. Claro que a ditadura e a censura, ela te oprime, e você se sente oprimido, e você acaba revelando isso no que você faz, né? Eu tenho uma fase que ela é extremamente triste, né? A pintura revela isso. As pessoas que conhecem as coisas antigas que eu fiz, elas percebem que quer dizer,
inconscientemente a coisa se reflete na pintura, evidentemente. Pelo menos comigo aconteceu isso, né? Eu não fiquei e nunca vou ficar pesquisando esteticamente. Eu me sinto como pintor, assim como um retratista da sociedade, não só brasileira, com o que acontece, os absurdos que acontecem no mundo inteiro me interessam. A gente estava falando dos meios de comunicação e a gente acha um absurdo. Como é que acontece uma situação em Abu Ghraib, por exemplo, tortura, são as torturas que chegam ao nosso conhecimento, por algum vazamento, alguma coisa assim. Mas o que aconteceu no Brasil, no Chile, na Argentina, nesses países, aconteceram e continuam acontecendo em outros países. E elas são sustentadas por um poder econômico global. Isso, de qualquer maneira, nós como seres humanos, nós nos sentimos atingidos. Pô. É impossível a gente não ficar indignado com as coisas que acontecem por aí. E o mesmo poder econômico que provoca isso, provoca no Brasil também. De forma, claro, aparentemente mais amena, mas eles estão consumindo a vida das pessoas, eles estão sugando a vida das pessoas com porcarias, com filmes ruins, notícias idiotas, estão imbecilizando as crianças, né, na própria televisão, todo mundo sabe disso. A impressão que eu tenho é que o poder econômico global hoje, a gente percebe que a vida das pessoas estão se alongando e as existências delas estão encurtando, né? Isso é tudo imposto. Para mim isso é censura, censura à vida, pô. A minha visão de censura é essa. É uma censura à vida mesmo. As pessoas, com poucas exceções, nós estamos com 7 bilhões de habitantes na Terra, você tem uma porcentagem mínima de pessoas que estão conseguindo pensar, ultrapassar essa barreira de códigos, senhas e essa barreira toda que impede as pessoas até de pensar, pô. Né? Você está em casa, você está num ônibus, você está na rua, você só ouve as pessoas falarem de coisas que a imprensa coloca e elas não estão, às vezes você sente que elas não estão tendo uma vida, pô. Né? Uma vida consumida por inutilidades. Pô. Não. Mesmo porque quando a censura ela existe de uma forma tão sofisticada que se aparentemente eu não incomodo, porque eu pinto pouco e se eu falo das Mães na Praça de Maio da Argentina, se eu falo do que acontece na Índia com a União Carbide, né, em Bhopal, aquele acidente estúpido, isso não incomoda ninguém. As pessoas até já esqueceram isso. A estrutura global faz com que as pessoas esqueçam essas coisas. Então aconteceu aquele acidente químico que é o maior da história na Índia, morreu gente, muita gente, e as pessoas não sabem, esquecem. Então eu tento fazer com que não se esqueça disso, não se esqueçam disso. Mas isso aí não incomoda ninguém. As pessoas, quantas pessoas vão ter acesso ao que eu pinto, pô, sabe? A pintura hoje, a pintura que eu faço, por exemplo, a pintura de Cavalletti está até considerada morta, né? Existe toda uma tecnologia que impõe aos artistas com mais recursos ou financiados de produzirem coisas que não chegam a incomodar. Eu acho que o que eu vou fazer, sempre vou fazer, não vai chegar a incomodar. Eu simplesmente estou retratando o que está me incomodando com relação ao ser humano. A censura, as pessoas consomem tanta coisa inútil, que tudo aquilo que você produz
criticamente, não chega a essa massa que consome esse monte de idiotices. Isso é uma forma de censura. Porque existem filmes bons que as pessoas não têm acesso, livros bons que as pessoas não têm acesso, né? Críticos. A maioria das pessoas não tem acesso por quê? Porque, evidentemente, a sociedade impede que essas pessoas tenham. Primeiro, não entendam. Elas estão tão acostumadas a ver aquela coisa padronizada que a própria cabeça delas impede que elas vejam alguma coisa crítica. Isso é uma forma de censura. Quer dizer, as pessoas estão proibidas de pensar.